pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E vamos para a nossa segunda aula da semana, ok, sétimo ano? Vamos para o nosso slide e depois para o nosso livro didático, né? Para variar um pouquinho. E vamos revisar, né, os verbos transitivos e intransitivos, para todo mundo ficar bastante esperto. Vamos lá. Bom, os verbos transitivos, como nós já vimos na semana passada, né, são aqueles que necessitam de complemento para constituir o predicado, porque não tem sentido completo, né? Ou seja, é um verbo que precisa de um complemento para completar o seu sentido, para que as pessoas entendam o que é que aquele contexto está querendo falar, né? Esses complementos podem ser seguidos ou não de preposição, de modo que os verbos transitivos são classificados em verbos transitivos diretos, transitivo indireto e direto e indireto. E vamos aos exemplos, né? Rafael comprou pães. Rafael comprou o quê, né? Eu vou só ler, porque depois a gente vai para a análise, ok? A carta pertence a Leandra. E agora vamos analisar os exemplos, ok? Rafael comprou. Mas, afinal, o que Rafael comprou? Pães. O verbo precisou ser completado para fazer sentido. Assim, pães funciona como seu complemento, né? Rafael comprou. Se ele disser Rafael comprou o quê? Né? Comprou o quê? Então, Rafael comprou pães, certo? A carta pertence. A carta pertence a quem? A Leandra. Mais uma vez, o verbo precisou de complemento para concluir a informação, não é isso? A informação do verbo pertencer, né? A Leandra é esse complemento, ou seja, a carta pertence a quem, né, gente? A Leandra, certo? Vamos à próxima. Vamos agora aos exemplos de verbos transitivos diretos e indiretos, certo? Vamos para todo mundo ficar bem espertinho, todo mundo vai ficar muito esperto, muito sabido. Vão completar o entendimento, que eu tenho certeza que vocês já aprenderam semana passada. Hoje vocês vão só revisar, não é verdade? Verbos transitivos diretos. Os verbos transitivos diretos são aqueles que não exigem preposição obrigatória, né? Marina ama xadrez. Marina ama o quê? Marina ama xadrez, né? Vamos à análise. Marina ama quem ou o quê? Xadrez. O verbo amar precisa de um complemento para concluir a informação transmitida. Xadrez, no caso, é esse complemento, né? Uma vez que ele não tem preposição, então ele é transitivo direto, né? Então, seu objeto é objeto direto. Xadrez é o objeto direto. E, no caso, vamos lá, o verbo amar é um verbo transitivo direto. Seu complemento é o objeto direto, certo? Verbos transitivos indiretos, lá vamos nós. São aqueles que exigem preposição, né? Vamos ver aí na perguntinha do verbo, localizem a preposição, certo? Exemplos, Tomás gosta de lasanha. Tomás gosta de quê, gente? Tomás gosta de lasanha, não é verdade? Tomás gosta de lasanha. Vamos à análise, né? Tomás gosta do quê ou de quem, né? No caso, ou de quê também, né? Tomás gosta de lasanha. Então, se é necessário o complemento, certo? E ainda por cima, um complemento que exige preposição, certo? Esse verbo ele é transitivo indireto, ou seja, o verbo gostar, ele é um verbo transitivo indireto porque ele precisa de um complemento que é o objeto indireto, que é de lasanha. Ok, gente? Vamos para a próxima. Verbos transitivos diretos e indiretos, né, gente? Eles fazem, no caso, eles são os dois. E lá vamos nós. Os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que exigem dois complementos, um dos quais com ou sem, outro com preposição. E vamos lá
para ver. Carlos ofereceu chocolates a Milena. Vamos analisar logo, né? Carlos ofereceu o quê a quem? Carlos ofereceu o quê? Chocolate. A quem? A Milena. Precisa de quê? De 2 complementos, né? Ofereceu chocolate. Chocolate é um complemento sem preposição, ou seja, é o objeto direto. Ofereceu chocolates a quem? A Milena, que no caso aí tem preposição. Então, o complemento é o objeto indireto. Se é um objeto indireto, então, vamos lá. Chocolate, né? Carlos ofereceu o quê? Chocolate. Não tem preposição. A quem? A Milena. Tem preposição. Então, esse verbo ele é transitivo, direto e indireto. O verbo oferecer, nesse contexto, ele é verbo transitivo, direto e indireto, porque ele precisou de 2 complementos, ou seja, objeto direto e o objeto indireto. E aí, galerinha, como estão entendendo tudo e mais um pouco, tenho certeza disso. Agora vamos para os verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento, né? Bom, os verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de complemento porque têm sentido completo. Ótimo, maravilhoso, né? Por esse motivo, eles conseguem formar os predicados sozinhos, dar a informação completa sem o sujeito. Né? Vocês sabem que o predicado ele é uma informação dada sobre o sujeito. Nesse caso dos verbos intransitivos, eles dão a informação sem precisar do sujeito. Aqui tem o exemplo. Carmen morreu. Carmen é o sujeito, morreu é o predicado. Ele poderia simplesmente dizer morreu. Morreu. Pronto. Você entendeu que o quê? O que vai acontecer com aquela pessoa? Morreu. Né? Aí tem Jordana chegou. Jordana é sujeito. Chegou o predicado. Se eu dissesse só chegou, todo mundo ia saber, né? Alguém chegou, né? Cíntia morreu, a mesma coisa. Daniela chegou, mesma coisa. Tudo passa. A gente entende o que ele está querendo dizer. Adormeci. Também dá para entender exatamente o que ele está querendo dizer. Então, todos esses verbos, né? Morrer, chegar, passar, adormecer, eles são intransitivos. Por quê, professora? Porque eles não precisam de complemento. Vamos lá. Os verbos intransitivos são muitas vezes acompanhados de adjunto adverbial ou de predicativo, certo? Exemplos. Carmen morreu serenamente. Né? Apesar do verbo ele ser intransitivo, mas aí no caso ele está acompanhado de quê? De um adjunto adverbial de modo. Carmen morreu serenamente, né? Qual foi o modo que Carmen morreu serenamente? Jordana chegou satisfeita, né, gente? Então, aí é um predicativo. Como foi que Jordana chegou? Jordana chegou satisfeita, certo? E vamos lá. Vamos agora para as páginas 109, 110 e 111 e para o aplicando conhecimentos, fazer atividade e, claro, enriquecer, né, o conhecimento. Vamos lá. Página 109, aplicando conhecimentos. Leia o poema de Max Nunes. Fla-Flu. E aí, galera, quem é que gosta de jogo? Quem é que gosta de futebol? Vamos falar sobre Fla-Flu. Vamos ver se é sobre isso mesmo, né? Agonizava, mas com o rabinho junto à orelha, o jogo do seu time ele escutava. Esperando e agonizando, ele tossia e não morria. Mas quando aconteceu o gol, ele morreu. Ele morreu feliz. Feliz morreu. E nem ficou sabendo que o gol que ele esperava não valeu. Morreu pensando que era uma coisa e era outra. Não deu tempo de saber que o gol não foi aquele que ele estava esperando. E vamos para a página 110. Responda, né? Segundo o texto, vamos lá. Letra A. De que maneira a pessoa mencionada no poema Fla-Flu acompanhava o jogo, né? E aí você vai descrever como é que ele acompanhava, né? Uma das coisas era pelo rádio. E o resto, como era? Ponham aí, certo? B.
Que fato descrito no texto demonstra a paixão dessa pessoa por futebol? Que times estavam jogando? E aí, gente? Qual foi o fato assim tão marcante que demonstrou que essa pessoa gostava tanto de futebol, né? E quais os times que estavam jogando? C. Indique e explique os recursos sonoros utilizados nesse poema. Veja aí quais são os recursos sonoros, né, gente? D. Qual fato nesse poema pode revelar ironia? E aí? Vocês sabem que ironia é aquela coisinha assim, né? Que é que a gente, como diz a história, tem gente que diz aquela coisinha que a gente faz sem querer dizer, sem querer querendo, né? Vamos lá. Letra E. Qual sujeito está relacionado à forma verbal acontecer? Qual é a transitividade desse verbo? Explique. Vejam aí se ele é transitivo direto, indireto, direto ou indireto ao mesmo tempo, ou se ele é intransitivo. E aí você vai explicar por quê, ok? F. Explique a transitividade do verbo escutar no segundo verso e indique as palavras ou expressão que complementam seu sentido nesse verso. Você vai primeiro dizer qual é a transitividade dele e depois dizer quais são as palavras que o complementam nesse verso, ou seja, complementam o seu sentido, certo? G. Indique e explique a transitividade dos verbos agonizava, tossia, morria e morreu. Aí você vai dizer aí, indicar cada um deles e explicar, ok? 2. Lê a charge de Duque. Recorde. Todo mundo tenta, mas só o Cruzeiro fez 80. Né? Tem um trocadilho aí, uma riminha, né? Duque chargista, todo mundo tenta, mas só o Cruzeiro fez 80. Portal do Torcedor, 8 de dezembro de 2014, e aí tem um site que é disponível. E aí tem Cruzeiro, né, o ranking lá, né, campeão brasileiro de 2014, né, uma raposa segurando uma taça aí, um troféu. E vamos para a letra A da segunda questão. Qual é a relação entre o título recorde, a palavra escrita da charge e a ilustração? Vejam aí qual é a relação estabelecida entre eles, certo? B. A qual campeonato de futebol a charge se refere? Explique. Digam aí, gente, qual é o campeonato e explique, no caso, o porquê, né? Tem sempre que se explicar, né? Você vai dizer a coisa, vai explicar a coisa. Ou seja, vai explicar qual, vai dizer qual é o campeonato e vai explicar, certo? Qual é a finalidade dessa charge? Explique, né? O que é que essa charge está querendo expressar? Na charge, há duas orações. Identifique os verbos dessas orações e explique a transitividade de cada um deles, né? Cada oração tem um verbo, então vocês vão dizer quais são os verbos que tem nelas e qual é a transitividade desses verbos, certo? Por ser transitivo, o verbo tentar tem complemento verbal que, embora seja subentendido na oração, pode ser identificado no contexto da charge. Qual é esse complemento? Qual é esse complemento verbal que está subentendido aí na frase? Ou na charge? Vamos lá. 3. Leia a charge de Tiago, publicada em julho de 2018, quando o Brasil foi eliminado da Copa da Rússia. Faltou gás à seleção. O meu gás acabou faz tempo, né? Vejam aí qual é a crítica que ele está fazendo. Faltou gás à seleção. E aí ele está dizendo que o gás dele acabou faz tempo, está sentado em cima de um botijão de gás. Analisem tudo, gente. Analisem a parte verbal e a parte não verbal, ou seja, a parte escrita e a parte, no caso, em imagem. Lembrem-se que sempre, né, em charge, cartoons, eles se complementam para que a pessoa entenda o sentido, ok? E vamos lá, letra A. Explique o duplo sentido da palavra gás na charge. B. O que pode provocar humor? Explique. C. Além de humor, que crítica social a charge realiza? Bem atual essa crítica, né, gente? D. Indique a transitividade do verbo faltou e explique. Que palavra complementa o sentido do verbo, hein, gente? Qual é a palavra que continua, ou que continua aí, que complementa o sentido do verbo faltou? Indique a transitividade do verbo acabou.
Há na charge alguma palavra que complementa seu sentido? Veja aí na charge. Primeiro vocês vão ver a transitividade do verbo, né? Se é transitivo direto, indireto, direto e indireto ou intransitivo. E depois vocês vão dizer qual é, no caso, se tem aí na charge alguma palavra que complementa o sentido do verbo acabou. E F, e última, né? Indique a transitividade do verbo faz. Que palavra complementa seu sentido? Mesma coisa. Dizer qual é a transitividade do verbo, se é transitivo direto, transitivo indireto, direto e indireto ou intransitivo, e dizer qual é a palavra que complementa seu sentido. Bom, nós terminamos por aqui a nossa segunda aula, mas tem mais uma essa semana, a gente ainda não acabou, vocês ainda vão me ver, ok? Então, cuidem-se, cuidem das pessoas que vocês amam, continuem usando máscara, álcool em gel, limpeza nunca é demais, cuidado nunca é demais, certo? E vamos à nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima. Com fé em Deus, galerinha.